Capítulo 1. Nascimento de um herói. Alfheim, lar das fadas. Ela desfrutou de anos de paz eterna. Mas, um dia, o Lorde Demônio Kirito apareceu e toda a paz e harmonia desmoronou em seu acordar. O Lorde Demônio Kirito roubou tudo. Ele tinha o monopólio deste mundo. Bônus de last attack, tesouros e armas. Então ele raptou Asuna, a princesa fada da Árvore Mundo, e a trancou-a em seu castelo. Os habitantes de Alfheim lamentaram a perda de sua princesa, afogando-se em desespero dia após dia. Yuki, uma jovem em busca de se tornar uma grande aventureira, se vê lutando incansavelmente contra vários mobs pela floresta, na intenção de conseguir algum drop raro. Porém, sem sorte com os drops e sem dinheiro para voltar para a cidade e pegar um lugar para dormir, Yuki decide dormir na floresta e sai à procura de um lugar ideal. Até que algo estranho acontece. Uma luz, um brilho. Será que é um monstro? Yuki se perguntou. Então, após a relutância, a garota resolve seguir essa luz, incansavelmente. Ao chegar no destino, ela fica totalmente surpresa. Havia uma chamativa e linda espada cravada entre rochas e pedras. Yuki sentia a grande força que emanava daquela linda espada dourada. Mas o que ela fazia ali, no meio da floresta, cravada no chão e aparentemente sem dono? A aventureira hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto e ela cedeu ao chamado daquela lâmina. Ela colocou suas mãos na espada e o que aconteceu foi inacreditável. A espada saiu com tamanha facilidade. A assustada garota de cabelos roxos, Yuki, não teve sequer tempo suficiente para raciocinar sobre. Uma voz fina e fofa ecoou ao seu lado. Era uma fada, uma pequena fada que se autonomeou Yui, a fada da espada. A fada comenta que estava à espera do escolhido, o ser capaz de salvar a princesa da Árvore Mundo, Asuna, das mãos do rei demônio, Kirito. Yuki fica chocada por essa situação. A mesma pensava que tudo isso não passava de uma lenda. Ela se perguntou como uma simples aventureira iria conseguir duelar contra o rei demônio, já que os bônus de último ataque deixaram de aparecer quando derrotavam os bosses. Yui explica que isso foi causado por Kirito. O mesmo havia roubado todos os bônus de último ataque, além de armas lendárias e tesouros. Naquele instante, a brava aventureira já havia se decidido. Ela iria enfrentar o rei demônio e trazer de volta a princesa Asuna. Yui assentiu e acabou ficando encarregada de escoltar a brava guerreira até o fim dessa jornada. Capítulo 2. O Lorde Demônio espera. Yuki segue até o castelo do rei Clan, se revelando ao mesmo que era a escolhida e que todos os outros falharam em retirar a espada. Clan fica surpreso, mas crê que a escolhida irá derrotar o Lorde Kirito e trará a Asuna de volta. Antes de partir, Yui comenta que elas deveriam ir até a taberna, procurar por um guerreiro forte que estivesse disposto a ajudar na luta contra o rei demônio. Chegando ao destino, as garotas se depararam com o chefe do lugar, Agio. Yuki pergunta se ele poderia ajudar a encontrar tal guerreiro poderoso. No entanto, uma voz feminina ressoou ao lado da aventureira. Era uma linda elfa de vestes verdes. A mesma disse a guerreira que ela estava à procura. A garota de cabelos amarelos comenta que sabia que ela era a escolhida,
pois as notícias voam rápido pela taberna. A garota também explicou que tentou retirar a espada, mas falhou miseravelmente. Ela tinha certeza que seria de boa ajuda, pois manejava bem espadas. Então se ofereceu para entrar em sua equipe. Seu nome era Lifa. Yuki agradeceu a Lifa pela determinação em ajudá-la a salvar a princesa e derrotar o rei demônio. Uma voz fofa e fina ecoou ao redor. Mas não era Yui. A pequena menina de voz fofa se chamava Cílica. Ela era uma saqueadora, ou mais ou menos isso. Cílica não estava ali para saquear. Ela estava indignada que todos os bônus e itens haviam sumido das quests e dungeons. E a culpa era do rei demônio, Kirito, diz Yui. Então, inevitavelmente, a equipe cresceu mais um pouco, ganhando um novo membro, Cílica. Capítulo 3. Dungeon. A história corta para os personagens dentro de uma dungeon, a recompensa seria o possível mapa para o castelo do Rei Demônio, afirma o general Eugênio, que os passou as informações. A dungeon era coberta de armadilhas traiçoeiras, então as garotas se veem em alta tensão. Elas escutam vozes de desespero vindo do fundo da caverna. Sem pensar muito, as garotas partem em direção dos barulhos. Algumas figuras apareceram conforme elas avançavam. Eram duas garotas. Elas estavam presas em armadilhas e sendo atacadas por monstros lobos. Yuki, nossa brava guerreira, não hesitou em salvá-las, golpeando os monstros como se fossem nada. Lifa, a usuária de katana, também não ficou de fora, acabando com o restante com sua longa espada. Cílica acaba soltando as garotas com facilidade das armadilhas, demonstrando sua alta habilidade. Após alguns minutos, foi possível entender toda a história. Elas estavam em busca do mesmo objetivo que Yuki, Yui, Lifa e Cílica: derrotar o Rei Demônio. Yuki fica feliz e não hesita ao convidar as meninas para o seu grupo. Seus nomes são Sino e Lisbeth, uma usuária de magia e uma monge, usuária de massa. Capítulo 4. Espadachim e Yui. O próximo passo era conseguir equipamentos melhores para derrotar o Rei Demônio. Elas partiram em inúmeras aventuras, partindo ao meio todos os tipos de monstros. Inevitavelmente, elas encontraram uma montanha inexplorada que dizia ter o acesso ao castelo do Rei Demônio. Um grande tempo depois, em uma floresta profunda, na distante montanha, as aventureiras estavam sob perigo. Uma enorme quantidade de monstros havia surgido. Elas estavam exaustas, cansadas e sem MP. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Yui, a fada da espada, desejou do fundo do seu coração que pudesse ser mais útil às suas colegas de equipe. Então, uma luz cobriu seu pequeno corpo, se espalhando pelo cenário em volta. Sino menciona que isso lembrava muito uma lenda que ela havia escutado. A lenda dizia que, quando alguém que você ama está em perigo de morte, o poder das fadas latentes emergem, e ela passará por uma metamorfose com uma aparência totalmente nova. Yui se transformou em uma linda espadachim de vestes brancas, dizendo que agora ela estava pronta para ajudar a escolhida. E foi assim que Yui entrou oficialmente para a equipe de Yuki. Após tudo isso, certamente nossas heroínas estavam prontas para enfrentar Kirito, o Rei Demônio.
As meninas então acham e partem em direção ao portão do castelo. Ele estava fechado, mas Cílica estava ali para ajudar. No entanto, quando Cílica conseguiu abrir o portão, uma voz linda e doce ecoou pelo lugar. Era a voz da princesa Asuna. Capítulo 5. O último boss. Ao entrarem no castelo, se deparam com ela, a princesa sequestrada, Asuna, a princesa da Árvore Mundo. Yuki e as demais ficam encantadas com a beleza da princesa. Afinal, ela era realmente a própria encarnação da beleza. Elas explicam que estavam ali para salvá-la. Asuna afirma que não podia sair daquele quarto, pois Kirito, o rei demônio, a mantém presa. A princesa também menciona que já tentou negociar com o rei, mas ele não a escuta e não pretende devolver tudo o que foi tomado para si. De repente, uma voz masculina ressoou do escuro corredor. Era ele, Kirito, o rei demônio. Após tantas aventuras, as garotas finalmente chegam ao seu inimigo final, o Lorde Arrogante. O confronto já estava predestinado. As espadas de ambos emanavam luz. No entanto, Sino interrompe o confronto e menciona um ponto interessante em toda essa história. Asuna, a princesa da Árvore Mundo, não possuía nenhum poder, diferente dos demais. Então por que o mesmo havia aprisionado Asuna, no meio de tantas coisas preciosas que ele já havia tomado para si? No mesmo instante, o Lorde Demônio acaba ficando corado. Parecia que a história tinha tomado outro rumo. Em gaguejos, o rei exclama e revela estar apaixonado pela princesa, e que esse era o motivo dele a ter aprisionado em seu castelo. Asuna então abre um sorriso e uma expressão de surpresa ao mesmo tempo. Yuki não gostou nada disso, dizendo que agora ela realmente não tinha mais motivos para hesitar em lutar contra ele naquele momento. Uma luta pela mão da princesa. Asuna interrompe, falando que eles não precisavam lutar por isso. As outras garotas acabam comentando que a história acabou tirando o foco do problema inicial. Parecia que os bônus de último ataque e os tesouros tinham perdido todo o seu valor naquele confronto. Sem mais nem menos, a luta final começa. Capítulo 6. Epílogo. Após uma grande luta, Kirito é derrotado por Yuki e companhia. O rei demônio aceita sua derrota, ao menos por hoje. Kirito jura que irá voltar e recuperar tudo novamente. As garotas finalmente conseguem recuperar tudo o que lhes foi roubado. Todos os bônus de último ataque e os tesouros. O corpo do rei demônio então brilha e desaparece, emitindo uma grande luz branca. Algo brilhante foi deixado como drop. Era um anel. O anel da promessa. Yuki, ainda envergonhada, oferece aquele lindo anel à princesa Asuna. Então Asuna aceita e fica espantada com a tamanha beleza do objeto deixado pelo rei demônio. Em conclusão, toda essa história não passava de algo que os amigos de Kirito e Asuna estavam criando na icônica cabana em frente ao lago do andar 22 da Nova Encrade. Kirito acabou não gostando nada dessa fantasia clichê que as garotas opuseram. O mesmo estava sendo colocado apenas como um cara mau e que roubava tudo para si mesmo. Tá, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, nossa, moço, mas o que foi isso que você acabou de resumir? Então, pessoal, isso é basicamente uma história de 1º de abril do falecido jogo Sword Art Online Unleashed Blading. Aí eu
gostei da primeira vez que eu vi ela e achei engraçado, então eu resolvi trazer um resumo aqui, já que eu não vejo praticamente ninguém falando dessas pérolas dos jogos de sal, né? Aí eu resolvi trazer, cara. Foi basicamente isso. Não levem isso como canon, mas a Yui ainda está viva nesse momento que a história é contada, né? Quem quiser fanficar coisas aí podem fanficar à vontade, né? E só pedindo desculpa aqui, né? Que os áudios ficaram bem desanimados, né? Eu não tava no melhor dia, né? Mas eu precisava gravar, então eu gravei do jeito que deu mesmo. E realmente deu um trabalhão pra fazer esse vídeo aqui, porque eu tive que ver um vídeo, eu tive que rever a história, né, no YouTube. Um vídeo de 30 minutos. Eu tive que rever a história toda, criar um roteiro todo lá e pá. E foi um trabalhão pra fazer isso. Então é basicamente isso aí. Se gostar, comenta e deixa o like aí, tá? Qualquer coisa eu vou trazer outras histórias bobas assim pra ajudar os carentes de sal. Ah, e alguns personagens do jogo ganharam unidades, né? Ou seja, personagens jogáveis dentro do jogo. E cada um tem uma finalização, né? O jogo é chamado de Incarnation, né? Encarnação. Aí eu resolvi deixar aqui no finalzinho como um extra, né? Os que ganharam. 剣でしか語り合えないことってあると思うんだ。俺の剣を受けてくれるか。これで終わりだ。もう俺が教えることは何一つないな。誇りに思うよ。この光で照らしてみせる。そこをどきなさい。はあ。怯えるだけの私じゃないの。もっと私を頼ってね。私だって戦えるんです。覚悟してください。行きます。さあ。これならちゃんとママを守ってあげられますね。ようやく答えが見つかった気がするよ。よーし、全力でいくよ。この剣に僕のすべてを込めるんだ。まだまだ僕は戦うよ。